Bom dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática do 7º ano. Nós vamos ver experimentos aleatórios, espaço amostral e estimativa de probabilidade por meio de frequência de ocorrência. Tem uma apostila antes, vocês deem uma olhada nela, que tem algumas definições, né? Alguns exemplos, e a gente vai ver esse vídeo. Eu vou explicar algumas questões que tem na atividade. Aí por ela fica mais fácil para você resolver, certo? Então vamos observar o seguinte. No primeiro, 2 moedas são lançadas. Dê o espaço amostral para esse experimento. Então quem é o espaço amostral? O espaço amostral são os resultados possíveis, né? Por exemplo, se você joga uma moeda, ela pode dar cara ou coroa. No caso do lançamento de 2, aí você vai colocar os pares ordenados que pode formar. Cara representa por K e coroa por C, certo? Se fosse no caso de dados, seriam números de 1 a 6. Aí você vai representar esse espaço amostral. Na questão 2, qual a probabilidade de sair um rei quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? Então você vai observar quantos reis tem nesse baralho e vai responder a questão. Então, primeiro, eu fiz aqui um exemplo, dama. Digamos que tem no baralho tem 4 damas, é isso? Então aqui nós temos a probabilidade de retirar uma dama do baralho de 52 cartas. N é o número de elementos que você vai tirar, ou tem possibilidade de tirar, que você vai conhecer, que são 4. E N, com essa letra grega, esse símbolo grego, que pode ser representado também por S, que é o espaço amostral, representa a quantidade de elementos, que essa quantidade é quanto? 52, certo? Aí agora nós temos, probabilidade é 4, que são 4 damas, só que você vai encontrar rei, você vai ver quantos tem, e 52 é o número de cartas. Aí aqui eu posso simplificar, 4 por 4 dá 1, 52 por 4 dá 13. Pode ser na forma de fração, pode ser número decimal, você divide aqui, que vai dar esse número, 0,0769, aí dá várias outras casas, ou pode ser na forma de porcentagem também, que você vai pegar o número decimal e multiplicar por 100, aí vai deslocar 2 casas, certo? No caso do número decimal, você pode deixar 2 casas só depois da vírgula. Terceiro exemplo. Em um experimento, um dado é lançado. Qual é a probabilidade de obtermos um número múltiplo de 2? Né? Aí você vai ver quem são os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Só que o 0 não vai entrar, que no dado não tem o 0. Aí você vai ver quantos múltiplos de 2 tem nesse dado, quando ele for lançado. Qual é a probabilidade de encontrar um múltiplo de 2? Eu fiz um exemplo aqui com um múltiplo de 3. Né? Então, o múltiplo de 3 só tem 3 e 6. Teria o 0, mas o 0 não tem no dado. Então, são só 2 elementos. Então, a probabilidade, o número de elementos possíveis, né? No caso, eu posso tirar 3 ou 6, que são 2 elementos, no total de elementos, que são os números, né? Que é o espaço amostral, a quantidade dos números do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividindo, eu vou ter aqui esse número decimal. E como quer saber a probabilidade em porcentagem, no caso aqui na questão está pedindo a porcentagem aqui, tantos por cento, aí você vai fazer o cálculo, divide, transforma em número decimal e depois em porcentagem. No caso aqui é só multiplicar por 100, como nós vimos aí anteriormente. Aí desloca 2 casas e deixa 2 casas depois da vírgula. Na questão 4, nós temos 2 dados idênticos e sem qualquer vício foram lançados simultaneamente.
e o resultado representado pela face superior de cada um deles foi anotado. Assinale a alternativa correta. Aí aqui, a probabilidade de as duas faces superiores apresentarem um número menor do que 3 é de 50%. Aí você vai fazer o cálculo para saber se essa é a alternativa correta. Só tem uma que é correta. Eu fiz um exemplo aqui, sendo um número menor do que 2. Então, jogou os dois dados para dar um número menor do que 2. Só pode dar 1 e 1 nos dois dados, né? Menor do que 3, você vai ter outras possibilidades de pares ordenados. Aí, como só tem um, o total de agrupamentos que eu posso formar em todos, né, vão ser 36, que é o espaço amostral, a quantidade de pares que eu vou formar. Eu vou ter 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, 1 em 6, né? Aí 2 em 1, 2 em 2, 2 em 4, 2 em 5, 2 em 6, até 6 e 6, que são os pares que eu vou formar. Então, eu posso formar 36 pares ordenados. São todos eles. Aí, quer saber os que são menores do que 3. Aqui no exemplo, os menores do que 2 só tem esse aqui, né? Que pode sair 1 e 1 só. Calculando essa probabilidade, eu tenho uma possibilidade, né, que seria o elemento a conhecer, que só tem uma possibilidade, nos 36 pares. Então, dividindo, vai dar aproximadamente isso aqui, 2,78%, né? Aproximado. Seria a possibilidade de ter um número menor do que 2. Aí você vai ver os pares que vão ter que são menores do que 3. Vão ter mais de um par, não vai ser só um não. Na letra B, o lançamento de dois dados é um evento. Aí você vai ver lá na apostila, certo? A definição, se é um evento ou não. C. O espaço amostral desse experimento contém 12 elementos. Aí você vai ver a quantidade de elementos que a gente pode obter. Acabei de falar. D. A chance de sair números ímpares nos dois dados é de 50%. A chance de sair números ímpares. Aí eu coloquei a chance de sair números pares. Então, a chance de sair números pares são essas. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, 4 e 2, 6 e 2, 4 e 4 e 6 e 6. Então, eu tenho 7 números, que seria a quantidade de elementos que eu posso ter nos 36 pares ordenados. Então, dividindo 7 por 36, vai dar 19,44. Dá 0,194444. Aí eu multiplico por 100, como a gente viu aqui, aí transforma em porcentagem. Aí no final você coloca esse símbolo aqui de porcento, certo? Então, aqui dá próximo dos 20%, sendo todos pares. Aí na questão aí quer saber sendo todos ímpares. E na letra E, a chance de sair dois números iguais no lançamento dos dados é de aproximadamente 16,6. Aí nós vamos ver. Essa chance de sair dois números iguais, então poderia ser quem? Aí você vai ver, né? Os dois sendo iguais, certo? 2, 2, 4, 4, 6, 6. Aí está dizendo que a chance é de 16,6. Aí você vai ver no problema, resolver e ver se é essa chance mesmo. Aí vai marcar uma das alternativas de A a E, qual seria a correta. Aí nessa questão, na letra E, dá 5 ainda, dá 4. Eu fiz todos os agrupamentos, né, que são os 36 pares, que nós podemos obter os pares ordenados, né? O par de cara e o primeiro número do dado e o segundo número, né? Todos eles. Aí aqui eu
coloquei para ser todos diferentes. Então, sendo todos diferentes os números, eu tenho 30 pares de números nos 36. Então, esses 30 pares nos 36 vai dar esse total aqui, dividindo, que vai dar 83,33%. Aí você vai encontrar, na questão está querendo saber eles sendo iguais os números. Qual seria a chance de encontrar? Se é de 16,6 ou seria outro número. Na questão 5 nós temos: duas cartas são extraídas ao acaso de um baralho, comum e sem coringas. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. Letra A. O espaço amostral possui 54 elementos, pois foram retiradas duas cartas dele. Aí você vai ver lá na apostila a definição de o que é espaço amostral. O número de elementos que o evento extrair duas cartas possui é exatamente igual a 2. Aí aqui o número de eventos também, a definição, né? Extraindo duas cartas, possui é exatamente igual a 2. Você vai ver se é verdadeiro ou falso. Só tem uma alternativa correta. C. O evento possui apenas um elemento, pois duas cartas foram retiradas ao mesmo tempo. Aí você vai ver lá no evento, né, na apostila, qual é o significado dele. D. Se o evento é extrair duas cartas, o evento complementar é extrair 4 cartas. Então nós temos aqui evento complementar. Isso aqui não tinha na apostila, né? Evento complementar é o total de cartas do baralho, né? É o evento complementar. Aqui eu já estou respondendo já essa aqui, né? Que é, se o evento é extrair duas cartas, o evento complementar é extrair 4 cartas, né? E na letra E, retirar duas cartas pode ser considerado como um ponto amostral único para esse experimento aleatório. Aí tem também esse ponto amostral na apostila que você vai observar, né? Que são alguns conceitos que você vai observar no texto. Tanto para responder a letra A, B, como C, você vai observar aí na letra E também esses conceitos que tem na apostila. Na questão 6, eu tenho: dentro de uma caixa são colocadas bolas numeradas de 1 a 50, para que uma delas seja sorteada em uma promoção. Luiz e seus amigos pegaram todos os múltiplos de 5. Qual a chance de Luiz ou de seus amigos não ganhar o sorteio? Então, de não ganhar, certo? De não ganhar o sorteio. Então, aqui eu fiz um exemplo sendo múltiplos de 6. Aqui são múltiplos de 5, né? Aí você vai ver quais são os múltiplos de 5, de 1 a 50. Aqui eu tenho os múltiplos de 6. Então é de 1 a 50, não tem o zero, que é múltiplo de qualquer número. Então vai ser 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48, né? São os múltiplos de 6. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 números. Então vem aqui. Probabilidade, N, que é o número de elementos possíveis, que eu vou ter, que são 8. E NS, ou pode ser com esse símbolo também, né? Que indica o espaço amostral, que é a quantidade de elementos, que são 50 elementos. Então vem para aqui. A probabilidade do espaço. S, aqui são 6, né? No caso você vai colocar utilizando 5, pode utilizar um C maiúsculo, é igual a 1 menos PE, que é a probabilidade do espaço. Por que 1? 1 seria o total, né, de elementos do conjunto, menos PE, que é a quantidade dos elementos que ele vai tirar mais os amigos dele, que Luiz vai tirar e seus amigos, né?
Então, quer saber os que eles não vão sortear, né? Não vão ganhar o sorteio. Então, eles vão sortear outros números que não são do sorteio. Aí, por isso que é um menos esse aqui. Se fosse quais os números que ele fosse sortear, aí você faria direto. Agora, um menos. Os números aqui múltiplos de 6, vocês vão colocar múltiplos de 5. É 8/50. Então, aqui eu tenho 1 menos. Dividindo 8 por 50 dá 0,16, que é igual a 0,84. Quando eu multiplico por 100, 84%. Então, aí nós temos, são 84% é a possibilidade de ele não ganhar, né? Como tem aqui o não que eu coloquei e destaquei, dele não ganhar. Então, a possibilidade que ele teria de ganhar seria apenas de 16% para ele ganhar. Ele e os amigos de Luiz. Seria de 16%. Aí tem 84% para não ganhar, que é o que queria saber no problema. E a questão 7 e a última, nós temos 3 moedas são lançadas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de as 3 moedas caírem com a mesma face para cima? Então, a moeda tem cara e coroa, né? Aí quer saber, lançando as 3, qual a probabilidade das 3 cair com a mesma face para cima? Então, aqui, eu fiz um exemplo utilizando duas, né? Então, a probabilidade de as duas caírem com a mesma face para cima é cara, cara, ou então coroa e coroa. Só tem essas duas possibilidades. Ou as duas caem com cara para cima, ou então caem com coroa para cima. Aqui, a quantidade de elementos que eu vou ter, os pares ordenados, são 4, que é um meio, né? Pode ser cara e um meio pode ser coroa, dá 1 e 2 vezes 2, 4. Então, tenho 1/4, que são 4 pares ordenados que eu posso obter. Para ser só com as duas faces caírem para cima com as duas faces iguais, né? Ser a mesma face, né? Ser a mesma face, então eu só tenho duas possibilidades. Ou pode ser cara e cara, ou pode ser coroa e coroa. Então, tenho duas no total das 4, né? Tenho duas possibilidades. Então, 2 em 4 vai dar 2 dividido por 4, 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Então, eu tenho 50% de as duas serem iguais. Aí você vai fazer com 3 moedas. Aqui eu fiz com 2. Aí com 3 o procedimento é semelhante a esse aqui. Só que não é esse resultado. Aqui são só com 2. Aí você vai fazer com 3 moedas. Descobrir a quantidade de elementos que vão ter aqui, os agrupamentos que podem ser formados. E depois descobrir os que tiverem com a mesma face para cima. No caso, as 3 têm que estar com a mesma face para cima. Bom dia.